caracterização das biomassas vegetais é de extrema importância para a utilização desses materiais, tanto para etanol de segunda geração, quanto para o uso desses componentes no conceito de biorefinaria. Uma boa caracterização físico-química dos materiais vindos de celulose vai proporcionar um excelente balanço de massas de todos os processos. A análise do sucesso dos processos de conversão de biomassa em combustíveis e outros produtos depende de uma boa caracterização realizada no material a ser convertido. O processo desenvolvido pelo CTBE é capaz de quantificar os teores de celulose, hemicelulose, lignina, cinzas e extrativos. Veremos, primeiramente, como se caracteriza os extrativos da biomassa de cana-de-açúcar. Este procedimento utiliza a seguinte lista de materiais: O processo tem início com a montagem do cartucho de extração. Um pedaço de papel filtro deve ser cortado em um retângulo de 14 cm de comprimento por 10 de largura. Na sequência, suas pontas devem ser dobradas e grampeadas para acomodar a biomassa de cana in natura no seu interior. Vejamos agora como se dá a montagem do sistema de remoção de extrativos. Pérolas de ebulição são inseridas no balão que será aquecido para auxiliar na agitação das moléculas do solvente, facilitando a sua ebulição. O solvente ciclohexanetanol é adicionado ao balão e, na sequência, são instalados o extrator Soxhlet e o condensador na parte superior do sistema. O equipamento é fixado e uma mangueira é posicionada para garantir o resfriamento do condensador. O sistema extrator deve ser montado em triplicata para que sejam obtidos a média e o desvio padrão da análise, estabelecendo assim um nível adequado de confiabilidade ao experimento. O solvente entra em ebulição, atinge o condensador no topo do aparelho e goteja sobre a amostra, removendo os extrativos da biomassa. Estes são constituídos de compostos orgânicos, como ceras e graxas. O primeiro ciclo de extração se completa quando o solvente condensado alcança o nível do sifão e retorna ao balão aquecido. Encerrados os dois ciclos de remoção dos extrativos, a amostra é lavada e filtrada para retirar resíduos que tenham permanecido sobre a fibra. Depois disso, o material é seco e pesado. A quantidade de extrativos é obtida pela diferença de massa perante a biomassa inicial. O cálculo do teor de extrativos obedece à seguinte fórmula.
Após a remoção dos extrativos, a biomassa sofre uma hidrólise com ácido sulfúrico 72% para degradar a fibra e liberar as cadeias de celulose, hemicelulose e lignina. Descubra a seguir como ocorre esse processo. Uma das etapas principais na caracterização de uma biomassa vegetal é a abertura da amostra, ou seja, é disponibilizar os açúcares solúveis da lignina, que é uma macromolécula insolúvel em meio ácido. Para isso, utilizamos ácido sulfúrico 72%, porque a 72% nós temos a máxima hidrólise dos carboidratos. Este procedimento utiliza a seguinte lista de materiais: primeiro, o ácido e o bagaço in natura ou pré-tratado são mantidos em banho durante 10 minutos a 45 graus Celsius. Na sequência, tais compostos são misturados e permanecem em agitação manual por 8 minutos. Uma alíquota de água destilada é cuidadosamente acrescentada para diluir o ácido e interromper a reação. O material é transferido para uma autoclave para garantir que todas as frações de açúcares do material hidrolisado sejam reduzidas a monômeros por meio de alta pressão e temperatura. O material autoclavado é resfriado e, paralelamente a isso, um papel filtro é seco e pesado. Ele será utilizado para filtrar a mistura, retendo a lignina insolúvel e as cinzas, enquanto os açúcares e a lignina solubilizada passam para o balão. Os primeiros 500 ml do balão são recolhidos para análise e quantificação de açúcares provenientes da celulose e da hemicelulose, além de produtos de degradação. Tal análise acontece via cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Outros 2 litros de água são utilizados para lavar e extrair o ácido do papel filtro.
Um dos cuidados grandes que temos que ter na caracterização é quando, após o tratamento com ácido sulfúrico 72%, nós temos que separar os açúcares solúveis da lignina residual. E a lavagem deste material tem que ser muito bem feita para que o ácido residual que está contido no papel de filtro seja totalmente removido, para que este papel, ao secar, não venha ser digerido pelo residual de ácido que ainda o contém. Porque se esse material for queimado por esse ácido, toda a parte analítica será prejudicada. Para a análise via HPLC, a amostra deve ser homogeneizada para garantir a mesma concentração de compostos ao longo de todo o recipiente. Uma segunda alíquota de 5 ml é colhida da fração líquida do material hidrolisado para determinar o teor de lignina solúvel na biomassa. Hidróxido de amônia 6,5 molar por litro é utilizado para estabilizar o pH em 12 e garantir que toda a lignina permaneça solúvel. A quantificação desse composto ocorre no equipamento de espectroscopia no ultravioleta visível. O teor de lignina solúvel é obtido a partir da seguinte equação. Por fim, devem ser quantificados os teores de lignina insolúvel e cinzas.
Para isso, o papel filtro contendo esses compostos tem de ser seco em estufa a 105 graus Celsius até atingir massa constante. A partir daí, o material é calcinado em mufla, utilizando-se a seguinte rampa de temperatura. Uma vez que o cadinho atinge a temperatura ambiente, o material deve ser seco e pesado. Seus teores de lignina insolúvel e cinzas da lignina são calculados de acordo com a seguinte equação. O teor de cinzas totais da biomassa é determinado por meio da calcinação da biomassa inicial a ser caracterizada. Esse processo deve obedecer à seguinte rampa de temperatura. Uma vez que o material atinge a temperatura ambiente, seja seco e pesado, o teor de cinzas totais pode ser obtido pela seguinte equação. Finalmente, os teores de celulose e hemicelulose são determinados de acordo com as seguintes equações.